Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, este vídeo é de número 527, Diálogo com as Sombras, Hermínio Correia Miranda, tema Mulheres. Só para deixar registrado, hoje, 24 de dezembro, o cabelo está incorporado? Está incorporado. 24 de dezembro de 2024. Mais um ano findando-se. Mais um ano que se vai. Então, aqui dando sequência, conforme a nossa irmã disse, queimei todas as pontes porque passei. Hermínio Miranda disse, respondo-lhe que tentou também queimar as pontes para o futuro e por isso se sente prisioneira numa ilha sinistra. É uma longa e penosa agonia. Esse caso é o caso da nossa irmã, que durante mais de 1 hora, em diálogo com Hermínio Miranda, através do campo vibracional do médium, na casa onde Hermínio trabalhava. Então aqui praticamente é o desenrolar, praticamente é o término da manifestação, da presença da nossa irmã. Mas é um término assim muito doloroso, tanto para ela quanto para outros milhões de seres nas mesmas condições que ela. Pensar que bilhões de seres, milhões não, bilhões de seres, nestas mesmas condições, neste exato momento, se encontram. Então, é uma longa e penosa agonia. Sente as mãos sujas de sangue. Vamos tentar explicar. Todo criminoso no corpo físico, quando retorna ao plano espiritual, ele sente e se vê constantemente, ininterruptamente, 24 horas, e por que não 25 horas, as tuas mãos sujas de sangue. Aquelas mulheres que abortaram, elas carregam na erraticidade o útero seco ou hemorragia 24 horas, por que não 25? Durante o tempo
que permanece nas regiões umbralinas. Os corruptos, aqui no plano físico, quando retornam à pátria espiritual, eles tentam de toda forma se livrar da corrupção do produto, o qual aqui na Terra eles surrupiaram, mas eles não conseguem. Notas de dinheiro, malotes de dinheiro pregados no corpo, pregado nas mãos. Os criminosos vêem suas mãos sujas de sangue 25 horas, ininterruptamente. Aqueles que destruíram aqui milhões de vidas através de drogas, eles se vê nestas condições também, sendo torturado pelos tóxicos nas regiões umbralinas. Então, observemos bem a história dessa nossa irmã. É uma longa e penosa agonia. Sente as mãos sujas de sangue. Por quê? Porque ela, em existências passadas, ela teve coragem, através de transtornos, ela ceifou várias vidas. Detesta aquele vestido vermelho. Naquele momento, ela detesta aquele vestido vermelho que não consegue trocar. Ela já não consegue se livrar mais das roupas que parece que pregam em seu corpo. E começa a temer o momento fatal em que terá de deixar o médium para enfrentar a nova realidade que se postou diante dela subitamente. A realidade, a consciência. Ela percebe, ela nota o momento que se aproximava. Aproximava-se o momento dela deixar o campo vibracional do médium. Mas, por certo, não esperadamente, ela pressente as dores que a esperam. Por muitas vezes deve ter presenciado esse momento dramático em outros espíritos endividados. De repente, começa nela um fulminante processo de envelhecimento, ao mesmo tempo em que suas roupas apresentam-se sujas e em frangalhos. Observe para você ver o estado em que essa nossa irmã se encontrava com a sua consciência.
tão endividada, mas tão endividada, que aproximando-se o momento de deixar o campo vibracional do médium, ela entra num quadro de metamorfose. De repente, aquela beleza física começa a se desintegrar. Aquela bela jovem sensual, de repente, ela começa a se desintegrar, como uma estátua esquecida no tempo. É natural, sob o efeito do sol e da chuva, de repente ela começa a desbotar. E como se não bastasse, a roupa física dela se transforma em um frangalho. Aquela beleza toda externa se transforma praticamente num mendigo. Ela ainda consegue dizer que seu ventre secou. Ela ainda consegue dizer que seu ventre secou. Seu útero secou. Por isso que muitas mulheres tentam de toda forma, não generalizando, tentam de toda forma ter filhos e não conseguem. Recorrem a tudo que existe em matéria de ciência, de tecnologia, e não conseguem se engravidar. É óbvio. Ação, reação. Pode ter certeza-se de que estas mulheres, em existências lá atrás, muito abortaram ou muitas mulheres optam em adiar a responsabilidade da maternidade para os seus 35, 40 anos. Compromisso dos 25 aos 30, elas resolvem adiar para os 35, 38, 40 anos. E é óbvio que nesse período, nessa fase, não é lá muito aconselhado, não é muito aconselhado que a mulher se arrisque. Por isso, adiaram para as próximas existências aquele compromisso, aquela responsabilidade. Mas o fato de não terem assumido a responsabilidade naquela existência, perdem o direito
de na próxima existência ser mãe. É aonde é recomendado a muitos casais que abracem os filhos do Calvário, porque abraçando os filhos do Calvário, automaticamente, tanto a mulher quanto o casal recuperam o direito que em existências anteriores, por irresponsabilidade, por negligência, esse direito eles perderam. Pois existem milhões de fatores. Muitas mulheres, câncer de útero, câncer nas trompas. Quantos milhões de mulheres com um probleminha aqui, um probleminha ali, no útero, nas trompas, vindo posteriormente a extração desses órgãos todo nessa área reprodutora. Desfrutando depois a impossibilidade da maternidade, pelo menos da gestação. Porque em existências passadas praticaram aborto e por aí em diante vai. Então nossa irmã aqui, ela ainda consegue dizer que seu ventre secou antes de deixar o campo vibracional daquele médium. E por fim desprende-se com enorme sofrimento para o médium, que ficou com os resíduos da sua profunda e dolorosa angústia. É natural, pois o verdadeiro médium, aquele compenetrado, responsável, disciplinado, aquele médium que tem disciplina, tem postura. Obviamente, procurado pelos mentores espirituais numa casa espírita séria, para esta finalidade, para atender um espírito nas condições dessa nossa irmã. É preciso entender que essa nossa irmã, mais de 1 hora no campo vibracional daquele médium, ela esteve dialogando com o doutrinador Hermínio Miranda. É natural que as toxinas, é natural que as dores morais, todo tipo de transtorno transfere-se para o médium. Não necessariamente que o médium sofra eternamente aquela energia deletéria, mas durante algumas horas, mesmo depois dos passes restaurador, os médios
eles sentem sim as vibrações deletérias. Praticamente de quase todos os casos vividos, narrados, experienciados pelos irmãos que, através do campo vibracional deles, se manifestam, deixando suas experiências. Porque os espíritos nada mais fazem através do acoplamento no campo vibracional dos médios que deixar aos presentes e ao doutrinador as suas experiências, positivas ou negativas. É preciso entender isso. Onde cada um aprende um pouquinho uns com os outros. Então, se nós analisarmos quantos milhões de pessoas nascem sem os membros inferiores, por exemplo, os pés, as mãos, sem os olhos, sem as cordas vocais, sem a audição, sem outros membros. Mas é preciso dizer que além de ser prova e expiação, resgate, é também uma bênção de Deus concedida àquele irmão, a oportunidade da redimissão. Se não fosse daquela forma, se não fosse daquele jeito, obviamente a evolução não existiria. O progresso através da transformação. Onde cada qual, todos nós recebemos essa oportunidade de hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Temos visto muitas pessoas que, principalmente no mês que antecede dezembro, muitas pessoas dizem assim: eu detesto dezembro. É o mês da falsidade. É o mês da mentira. Enquanto uns têm tanto, outros não têm nada. Ora, é óbvio que não tirando o direito de ninguém. Mas é preciso reconhecer quantos milhões de pessoas que são beneficiadas no mês de dezembro. É o mês do comércio. Quantos milhões de pessoas são contratadas para o trabalho? Desempregados praticamente o ano todo, mas contratados no final do ano para o trabalho. As indústrias produzem o triplo.
Quantos milhões de pessoas que trabalham nas indústrias, nas lojas, nos mercados, enfim, no comércio, generalizando. Pois na realidade não existe mentira. Não existe enganação. Acontece que a pessoa acostumada o ano todo a não ser verdadeiro com ele mesmo, obviamente não acredita na prosperidade, na possibilidade do crescimento, do desenvolvimento, da evolução do outro. Mesmo assim, nós precisamos entender que o mês de dezembro é o mês da oportunidade que todos nós temos de aprendermos a agir durante o restante 11 meses, conforme agimos no mês de dezembro. Um dia a humanidade aprenderá a agir durante 12 meses, conforme ela age no mês de dezembro. A solidariedade, o amor, o carinho, a benevolência, a indulgência, o respeito uns para com os outros. É o mês da fraternidade. É o mês do amor. Dezembro é um símbolo que todos nós devemos copiar, armazenar no nosso eu, para que um dia venhamos, durante o ano todo, a agir conforme agimos no mês de dezembro. Mas é preciso o primeiro passo. E o primeiro passo chama-se dezembro. Pois de tanto praticarmos nos dezembros, passamos a praticar no mês de janeiro, de fevereiro, de março, de abril e por aí em diante. Quando menos espera, o ano todo ali praticando o amor ao próximo, a solidariedade. Aprendamos a enxergar o lado positivo. Aprendamos a enxergar o lado bom em todos os sentidos, mesmo em meio a um conflito, mesmo em meio a uma guerra. Há tanto que nós podemos aproveitar como exemplo a nossa evolução. Deixemos de lado o pessimismo. Passemos a agir com otimismo, pois esse é o nosso dever. Auxiliar, amparar,
mas no nível que nós nos encontramos, necessitamos de um impulso. Todos nós carecemos de um impulso. E esse impulso chama-se dezembro. Um dia de tanto praticarmos a benevolência, o amor ao próximo, a solidariedade, a paciência, a caridade. Um dia depois de tanto assistirmos a humanidade toda no mês de dezembro, passaremos a assistir a humanidade num coletivo o ano todo, graças à oportunidade que se chama dezembro. Além do mais, é o símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, independente de data. Deixemos de lado datas. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não chegou à Terra em dezembro. O importante, queridos irmãos, o importante é que Ele é o nosso guia, é o nosso modelo, é o modelo qual todos nós devemos seguir. Não nos preocupemos com datas, com meses, porque isso não tem a mínima importância. O importante é doar, o importante é fazer, o importante é agir com solidariedade. Vamos esquecer essa formalidade toda. Termos, expressões. Isso não significa nada, queridos irmãos. Vamos desejar todos os dias um bom dia às pessoas, uma boa tarde, uma boa noite. Olá! Como vai? Você está bem? O que você está precisando? Ora! Tudo começa no mês de dezembro. Paremos de reclamar. Deixemos de lado as blasfêmias. Deixemos de lado o negativismo com relação ao mês de dezembro. Façamos enquanto é tempo. Porque pode ser que no próximo dezembro, você que hoje tanto reclama, não esteja mais no corpo físico, perdendo uma grande oportunidade de ser útil, primeiramente a você mesmo e depois ao teu próximo. Que todos tenham e desfrutem um mês de dezembro repleto de muita paz, um Natal de muita luz, de muita prosperidade em vossas vidas, na atual existência a qual cada qual se encontra, orando, agradecendo, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. De minha parte, desejo a você e a toda a tua família um Natal repleto de muita paz e de grandes prosperidades, tanto material quanto espiritual. Bom,